Rapaziada, Samuel Lino fez a sua estreia diante da derrota contra o Atlético Mineiro ontem. E olha só o que a imprensa esportiva brasileira está falando desse jogador. E ó, detalhe, hein? Cravam o Samuel Lino como titular do Flamengo para o resto da temporada. Se liga só no que a imprensa está falando do Samu Lino. Se liga. A conversa sobre Samuel Lino. Ô, produção, tem a arte dele? Dos números? Olha lá, estreia de Samuel Lino no Flamengo. Minutos jogados 38, finalizações do gol 1, chutes bloqueados 3, dribles certos 5 de 3, ações com bola 43, passes certos 17 de 21, passes decisivos 2, cruzamentos certos 4 de 3. Eu falei dribles certos 5 de 3, né? Eu falei 3 de 5, falei? Produção não, são 5 de 3. Drible 5 no total, certos 3. Perfeito. Então, e cruzamentos é a mesma coisa. Cruzou 4, acertou 3. Perfeito, então tá aí. Tá certinho. Ô, Vess, quando ele foi contratado pelo preço, muitos falou, pô, é uma loucura o que estão fazendo. Nossa senhora, é um cara que... E aí, para essas pessoas que talvez não estivessem acompanhando o Samuel Lino. É um cara que ele é reserva no Atlético de Madrid, ele não é nem muito utilizado. Muito pelo contrário. Assim, em um jogo já é capaz... Na última temporada ele foi menos utilizado. Mas mesmo assim ainda é importante, até sim. Em termos de estatísticas, de dribles certos, essas situações. Assim, é um jogo que já dá pra ver assim, claramente que ele é um outro nível? Ou não, pô, calma, é um jogo só. Um jogo. Não sei se é pra dizer de outro nível, não sei o que você quer dizer com outro nível, mas acho que tá muito claro que o Samuel Lino, até pelo preço que ele é comprado, eu me lembro que eu falei isso sobre Luiz Henrique e Almada, né? Quando você traz um jogador de 20 milhões de euros, que acho que o Vitor Roque sofre isso também, quando você traz um jogador desse valor, você pressupõe que ele vai desequilibrar, né? O Almada e o Luiz Henrique, por exemplo, desequilibraram nos 6 meses que eles praticamente jogaram completos juntos ali. Então, assim, quando você traz o Samuel Lino, você espera que ele desequilibre. Acho que o pensamento é esse. Um jogador, não só pelo valor, mas porque é um jogador que tava para ir para o Napoli, que vai jogar Champions, campeão italiano. É diferente da pegada do Saúl. O Saúl estava indo jogar no Trabzonspor. É um jogador num outro momento de carreira. Não estou nem falando de idade nem nada, estou falando momento de carreira. O Saúl ia sair do Atlético de Madrid para o Trabzonspor. O Samuel Lino, se não ficar no Atlético de Madrid, iria para o Napoli, atual campeão italiano. Vai jogar Champions. Então, assim, é um jogador que se espera que ele desequilibre. A primeira imagem dele, eu acho que é muito boa. É muito boa. Você vê o que ele fez, vê o quanto o jogo se condicionou ao redor das ações dele, é uma coisa muito positiva para o Flamengo. Por isso que quando chegou lá, pediram para eu montar... Por exemplo, a produção da TNT Esportes pediu para eu montar aqui o Flamengo como eu imaginava, com todo mundo à disposição. Eu botei o Saúl Emerson Royal, mas acho factível que o Varela continue como titular, principalmente em alguns jogos. Eu não botei o Saúl como titular. Não acho que o Saúl será titular. Acho que o Saúl vai entrar ali, vai rodar e tudo. Mas eu botei o Samu Lino como titular, porque é indiscutível que ele vai ser titular. Não tem como o Samu Lino não ser titular, porque acho que é um jogador para desequilibrar. E se você pegar as opções que o Flamengo tem pelo lado esquerdo, o Flamengo hoje tem a famosa faca de 2 legumes, né? Que é, ou você tem intensidade, ou você falta um pouco da boa fase no quesito de refino. O Flamengo tem o famoso cérebro, né? Não, aí não. Aí acho que um pouco agressivo da sua parte. Deselegante. Deselegante. Que deselegante. Achei agressivo. Não falta de inteligência também não dá. Não, acho que também fica na mesma parte. Tá. Eu acho que o Bruno Henrique, por exemplo, o Bruno Henrique vive uma fase ruim nesse momento, quando ele sai da área. Quando ele tá mais perto da área, ele consegue definir jogadas e tal, mas o momento dele não é um momento bom. Principalmente quando ele joga pela ponta esquerda. Cebolinha e Michael tem o famoso outrismo, né? Não, e o Cebolinha... Quando um joga, o outro é melhor. Quem tá fora é sempre o melhor. Aí fala assim, botou o Cebolinha, aí você fala, pô, era melhor o Michael. Aí botou o Michael, tem que entrar o Cebolinha, é o outro, a intensidade do Cebolinha é a mesma que eu tenho acordando segunda-feira pra ir na academia. Difícil, velho, de verdade. A intensidade que ele consegue trazer pro jogo é baixíssima. Tudo bem, ele tem um certo refino, ele tem uma capacidade técnica, mas intensidade zero. Eu acho que o Samu Lino consegue atrair as duas paradas. Ele consegue ter
capacidade técnica, deu pra ver ontem no jogo, e ele consegue ter idade e característica de intensidade também. Ó, 15 mil pessoas com a gente, só pra pegar esse gancho aqui, Wallace, fazer uma pergunta pra você. Fala. Ainda mais com a chegada do Samuel Lino. O Cebolinha, ele passa a ser, entre aspas, um problema no sentido de o Flamengo tem que ver o que vai fazer com ele. Não, ele e o Michel, os dois. Não é um cara que é barato. Os dois. O Michel também, mas acho que o Cebolinha, pelo que foi investido, assim, passa a ser um problema. Assim, o Flamengo tem que, talvez, dar uma prioridade para ver o que vai fazer com o Cebolinha. Acho que não é um dinheiro que acaba com o mês do Flamengo, né? O que paga pro Cebolinha não é um dinheiro que você vai falar, olha, o Flamengo está em dificuldades agora pelo que paga com o Cebolinha. Mas seria de bom tom administrativo arranjar alguma alternativa para ele e pro Michel. Com um detalhe que o contrato do Cebolinha não termina no ano que vem, no final do ano que vem? Sim. Acho que é. E aí você... E tem toda a questão do Bruno Henrique, né? Você pode perder o Bruno Henrique a qualquer momento também. Momento, por causa das investigações. Ô, Jorgito, respondendo a produção aí, tem que começar como titular no próximo jogo. Claro que a gente não sabe de fato se ele tá 100% fisicamente. Esse é o ponto. Mas se tiver 100% fisicamente, já é um cara que fala assim, ó, pode vestir aí a camisa, no caso, 16. Só uma pergunta, o próximo jogo é vai pro Ceará ou o jogo da volta contra o Atlético? Não, próximo jogo, próximo é o próximo. Qual a pergunta? Não, o próximo agora, Ceará. Tá. Domingo. E ainda mais tendo em vista que é uma prioridade. Então, na teoria, você tem que jogar com os melhores. O Samuel Lino, ele tá nessa conta dos melhores. Mas tem a questão física, tudo bem, Não, entendo. que eu acho que se só pudesse, antes de borrifar a resposta do Jorge, eu acho que só tivesse que usar ele em um jogo, eu acho que tinha que ser contra o Ceará e não contra o Atlético Mineiro. Claro. Pela lógica de priorização de competições do Flamengo. E eu acho que essa lógica está correta, né? A Copa do Brasil, ela está abaixo de Libertadores e Campeonato Brasileiro e ponto final. Então, na hora de priorizar, você vai priorizar a disputa do Brasileiro, onde você é líder, é um jogo fora de casa, complicado. Na verdade, o Ceará acabou de tirar ponto do Cruzeiro. Né? Na verdade, o contrato do Cebolinha termina no meio do ano que vem, ou seja, ou ele é vendido nesta janela de transferência ou provavelmente o Flamengo vai perdê-lo a custo zero. Né? Então. E aí, sobre o Lino para domingo, acho que a minutagem do Lino no domingo é a viagem mais longa que o Flamengo faz para jogar no Campeonato Brasileiro, né? Quando enfrenta Ceará e Fortaleza lá, os times que saem do Rio, é a distância maior que percorre dentro da Série A. Vai passar muito por preparação física, fisiologia, ver a condição do Samuel. Lembrando que o Flamengo está no meio de temporada e o Samuel vem de um clube onde a temporada lá terminou, então ele vem numa sequência aí de emendando, sem férias e tudo mais, e isso conta, né, nesse momento de adaptação. Mas falando em adaptação, né, você olhava o Samuel Lino ontem e falava, caramba, o cara já estava aí, né? Assim, a desenvoltura com a qual ele entrou, participou, chamou jogo, foi pra cima, criou jogada, baixou o Emerson Royal na segunda trave, entrou bem demais, assim, muito, muito promissor. É difícil ser... vocês já estão empolgados. É um jogo, é uma metade de tempo de jogo que ele jogou, mas já mostrou, assim, pro nível que se pratica no futebol brasileiro, se o nível do Samuel Lino for esse, a média de atuações for o que a gente viu ontem, cara para desequilibrar. Lembrando que o Samuel Lino jogou o Mundial de Clubes, né? Então ele tá mais ou menos... A diferença em relação ao time do Flamengo é que ele teve um mês de férias, né? Vou dizer uma coisa pra você que não é informação, mas é uma certeza, convicção. O Samuel Lino começa jogando domingo. Começa na ponta esquerda e... Só no domingo ou a partir de agora a vaga dele? Não, eu acho que ele começa com ponta esquerda e aí o Pedro não joga no Ceará, porque tá suspenso. Você pode ter o Bruno Henrique como centroavante ou o Plata. Como o Plata jogou ontem, é possível ter o Bruno Henrique como centroavante. E o Plata não teve uma grande exibição. Né? Não, e aí você põe o Bruno Henrique como centroavante e abre o corredor para o Samuel Lino jogar. Como a gente disse durante a semana, Samuel Lino é craque. Eu fico espantado porque a impressão que eu tenho depois da estreia do Samuel Lino é que muita gente não conhecia o Samuel Lino. Verdade. E o Samuel Lino é craque. Por que ele veio para o Brasil? Porque ele teve uma proposta importante do Flamengo, porque a avaliação na Espanha é que as últimas 2 temporadas dele foram abaixo do que poderia ser. Alguém pode dizer, a temporada anterior não foi ruim. Não. A avaliação, o Marca publicou isso dessa maneira, as últimas 2 temporadas foram abaixo do que ele podia ser, mas ele é craque. Jogou um pouco menos do que podia jogar e extrapolou o limite de estrangeiros, de extracomunitários no Atlético de Madrid por causa da contratação do Almada pelo Atlético de Madrid. Então o Atlético de Madrid passou a ter 3 extracomunitários. Extracomunitário quer dizer jogadores sem passaporte europeu. O Molina, lateral argentino, o Gallagher, meia inglês,
com o Brexit, a Inglaterra saiu da comunidade e o Almada que foi contratado. Então, o Samuel Lino tinha que sair do elenco, por essa avaliação toda. Então, ele podia sair para onde? Para o Sevilha, podia sair para o Betis, podia sair para um monte de clube da Espanha ou de outros lugares, para o Milan. Ele recebeu a proposta do Flamengo e entendeu que o Flamengo era o melhor lugar para ele. Como ele disse, chegou aqui e falou, a estrutura do Flamengo é melhor que do Atlético de Madrid. Então, o Flamengo contratou um craque por uma circunstância de mercado europeu versus capacidade do Flamengo. As duas coisas juntas. Chegou e é craque. Vai jogar domingo, ponta esquerda, contra o Ceará. E aí quem vai ser o centroavante é outro problema. E para quem não conhecia, ele chegou logo mostrando o cartão de visitas, né? Entrou ali no segundo tempo, aos 13 minutos, finalizando, driblando, rabiscando. Nossa, estava endiabrado ali o Samuel Lino. Ontem fez o gol já no finalzinho, que foi anulado por impedimento. É isso aí, rapaziada. Samuel Lino com certeza entrou muito bem nessa partida. Pena que o Flamengo saiu derrotado, né? Mas, cara, o Atlético... os dois jogos que fez no Maracanã contra o Flamengo, ele jogou ali nas cordas, né? Ele jogou ali nas cordas. Flamengo, se colocar, não precisa colocar todos os titulares. Se é que tem jogadores titulares, 11 titulares desse Flamengo, né? Com a chegada dos reforços, os números, entre aspas, de titulares aumentou, né? Mas assim, se o Flamengo colocar, mesclar aí, né? Tem o Arrascaeta, tem o Jorginho, tem o Carrascal também, que, né, até semana que vem não sei se vai ser regularizado, enfim. Então, assim, o Flamengo agora abre um leque muito grande de opções para ter dois times bem qualificados. Cabe agora ao Felipe Luiz organizar e sistematizar esses times. Esses dois times aí que o Flamengo tem em mãos agora, né? Então, assim, o Samuel Lino é um deles. Um desses jogadores que para mim também vai ser titular dessa ala esquerda ali, porque fez uma atuação muito boa. Poderia ter entrado mais cedo, né? Como o Neto, né, disse, o Neto lá do Opina Porco, né, que eu trouxe o vídeo aqui, react dele também, disse, Felipe Luiz, e eu concordo com ele, Felipe Luiz mexeu tarde demais. Poderia ter voltado já do segundo tempo com a entrada de Saul e com a entrada de Samuel Lino. De repente o Flamengo até venceria esse jogo, porque o Samuel Lino junto com o Alacian fizeram uma fumaça danada nesse jogo contra o Atlético. Deixe sua opinião, aquele comentário aqui, aquele like também. Se inscreva, compartilha e eu fico por aqui até a próxima. Valeu!